Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com você em mais um dia. Que neste dia, 6 de abril de 2022, você seja poderosamente abraçado com o Senhor, pelo seu Evangelho, pelas suas boas novas, pela mensagem de paz, de salvação, e que possamos a cada dia mais nos aproximarmos do Senhor. E eu tenho uma mensagem poderosamente para nós nesse dia de hoje, para que nós possamos aprender com esta lição que Jesus Cristo nos deu. Não há ninguém melhor, meu irmão e minha irmã, para nós imitarmos e aprendermos, como as Sagradas Escrituras dizem, que nós devemos ser imitadores de Cristo. Então, aprendam com esta palavra. Eu me chamo Tiago Freitas, estou aqui de Campina Grande, Paraíba, com a missão de levar o Evangelho santo, puro, que exalta tão somente ao Senhor, para todos os povos, línguas e nações. E a palavra do Senhor, que eu quero explanar hoje, se encontra no Evangelho segundo João relatou, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. E o tema, meus irmãos, que eu quero trazer para nós neste dia de hoje é: combata o pecado, mas abrace ao pecador. Inicia-se assim a leitura. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. Assentando-os e ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem com que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Quando insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela sua própria consciência, foram-se retirados, um por um, a começar pelos mais velhos e até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles que teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Meu irmão e minha irmã, que palavra maravilhosa, que palavra poderosa. Quantas pessoas hoje em dia no nosso meio saem das igrejas, deixam de servir a Jesus, vão para o mundo tão somente porque de tanta acusações que recebem na igreja, acusações que recebem de irmãos, ficam tristes, ficam magoados e acabam que se entregam aos seus prazeres e devaneios. Não estou de maneira nenhuma aqui defendendo essa questão e nem acusando ninguém que faz isso. Porque eu creio, e as Sagradas Escrituras dizem, que aqueles que são de Deus, são de Deus. E aqueles que não são, não são. Mas também diz que Jesus, ele veio para os doentes, para os pecadores. E o que foi que Jesus ele fez aqui? Os fariseus e os saduceus, querendo acusar a Jesus, porque sabiam que na lei não só a mulher teria que ser apedrejada, mas o homem que foi pego em adultério também, trouxeram só a mulher, para que pudessem ter isto daqui para falar a Jesus: olha, ele não é o Messias, ele não cumpre tudo. Mas Jesus, sabedor do seu coração, e compassivo e maravilhoso e benigno como ele é, em misericórdia, graça e luz, Jesus olhou para aqueles homens e disse: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E o meu tema é o quê? Combata o pecado, mas abrace o pecador. Jesus abraçou aquela mulher, tomou-a para si e a defendeu. E aqueles homens, eles se sentiram tentados pela sua própria consciência, porque sabem que como eu e como você, somos pecadores. Erramos, falhamos por diversas vezes. Se você se acha perfeito, peça perdão a Deus. Porque todos nós erramos. Eu falho muito, eu erro muito. E peço sempre a Deus que me perdoe pelos meus pecados e as minhas falhas.
e que me conceda sempre sentir essa dor quando eu falho. Porque quando eu errar e eu não sentir mais a dor do pecado, eu estou perdido. Quando nós fazemos as coisas erradas e não sentimos o peso da culpa, está tudo errado. Meu irmão, Jesus, ele tão somente confrontou aqueles homens a dizer assim: se vocês se acham melhor do que elas, fiquem à vontade, atirem a primeira pedra. Se vocês não têm pecado, se vocês se acham tão santos ao ponto de julgarem o pecado dela, fiquem à vontade, atirem a primeira pedra. E quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas se acham melhores no seu procedimento, na sua vida santa, e em vez de abraçar ao pecador e dizer: meu irmão, vem cá, eu vou te ajudar, como é que você está, o que é que você está precisando? Nem sempre, meu irmão e minha irmã, o que nós precisamos é de dinheiro, é de nada. Às vezes, muitas das vezes, precisamos simplesmente que as pessoas nos escutem. Escutem o nosso problema e nos dêem um conselho que vai nos abraçar, mas que vai confrontar o pecado. Eu estou na parte do abraçar o pecador, mas agora eu vou entrar na parte de combater o pecado. O que foi que Jesus fez logo após aqueles homens não estarem mais acusando a mulher e só está ele e ela? O que foi que Jesus disse no final? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Quando Jesus ele disse vai e não peques mais, ele não disse que aquela mulher não iria pecar. Mas ele confrontou tão somente o pecado que aquela mulher ela foi apanhada. Jesus disse, vai e não adultere mais. Vai e não minta mais. Porque o adultério não é só a prática de ter relações com uma pessoa que ela tem um laço com alguém. Mas ela se engloba muitas das coisas. Ela se engloba em mentir, ela se engloba no desejo sexual da carne e vai se expandindo. E Jesus disse, vai mulher, não peques mais. E aquela mulher, daquele dia em diante, as Sagradas Escrituras vai dizer que ela se torna uma seguidora de Jesus. Aquela mulher é a primeira entre as mulheres, quando vai, que Jesus Cristo ele é crucificado e ele é enterrado. E quando eles vão lá na gruta onde Jesus estava, ela é a primeira a chegar, ela é a primeira a ver o anjo falando que Jesus Cristo não estava mais ali. Maria Madalena, meus irmãos, teve sua grande relevância na Bíblia. E ela, a sua primeira aparição na Bíblia foi sendo condenada, pega num adultério e em um pecado. Então você, meu irmão e minha irmã, que está triste por talvez as pessoas não te tratarem da forma como deveriam, de te abraçar e tentar combater o seu pecado, eu quero te encorajar a entender que Jesus ele te abraça, que ele toma de conta de você. Então somente não se afaste dele, não busque os caminhos do mundo, porque você já prestou atenção num porco? No porco, quando ele está na lama, o que é que ele faz? Ele rola, e quanto mais ele rola, o que é que acontece? Mais ele fica sujo. E o pecado é assim. Quando nós vamos para o mundo, cada vez mais nós ficamos sujos. Entenda de uma vez por todas que o nosso lugar é ao lado de Jesus. É comunhando com os irmãos, estando numa igreja, adorando e bendizendo ao Senhor. Vá. E a você, que talvez seja uma pessoa que mais condena, que mais critica do que ajuda, levante a cabeça e veja aquilo que Deus ele tem dito a você. Abrace ao pecador, combata o pecado. Faça como Jesus fez. Não seja tão somente um hipócrita, um fariseu, que diz as coisas, mas não faz. Pai querido, santo e amado, muito obrigado, meu Deus, por tudo e por todas as coisas. Que toda honra, toda glória, todo poder e todo louvor sejam dados ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de mais uma vez levar as tuas sagradas escrituras para as pessoas. Levar a mensagem de paz, de salvação. Ensina-nos, meu Deus, a fazer a tua vontade. Combata, meu Deus, o nosso pecado. Perdoe os nossos pecados e as nossas falhas. E faça com que cada dia mais, meu Deus, possamos nos inclinar ao Senhor, pedirmos perdão e reconhecermos os nossos erros. Reconhecermos a dependência que temos de Ti. É isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe poderosamente neste dia. Nesta quarta-feira você seja poderosamente abençoado. Leve essa mensagem para as pessoas. Seja também um cooperador da lavoura do Senhor. Leve a mensagem. Essa é a nossa missão. Ide por todo este mundo e levai o Evangelho a toda criatura. E deixe que Deus ele vai fazer brotar nas pessoas o seu querer e a sua vontade. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus.
estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.